E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi ao Twitter retomar seus ataques ao Banco Central pelo fato de o órgão ter mantido a taxa de juros em 13,75%. A deputada afirmou que o banco, mesmo sob o governo Lula, supostamente pertence a Paulo Guedes e a Jair Bolsonaro e é arrogante e sem limites. Para a petista, a autoridade monetária quer desacelerar a economia e manter os juros altos sem se importar com o Brasil. Ela ainda os acusou de fazer chantagem com a regra fiscal. Gleisi e os petistas não possuem força política para tirar Roberto Campos Neto do comando do Banco Central e, por isso, já convocaram até militantes de centrais sindicais para irem às ruas contra o Banco Central. José Maria Trindade, será que não vai ter fim, Zé, essa guerra entre o governo e o Banco Central? Não, vai ser assim direto. 2 anos ainda de mandato aí para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Trata-se de uma parte do governo. O Banco Central é governo, então é o governo falando mal do próprio governo. É que existe uma regra, todos os ministérios, secretarias obedecem regras, e uma das regras, existem várias, né? O presidente Lula e o PT não são donos do Banco Central, existem regras para tudo ali, e inclusive para a diretoria e para a presidência. Lula vai indicar agora 2 diretores. Aliás, já tem um diretor caindo antes de ser nomeado. Então, a ideia inicial era o que eu chamo de sacar o kit constrangimento e levar o presidente do Banco Central a renunciar. Mas, olha, não tem o menor sinal disso. Conversei com algumas pessoas que conversam com eles, não existe a menor possibilidade de Campos Neto renunciar à presidência do Banco Central, que ele vai até o fim. Quando nada, Gleisi Hoffmann e os petistas dão uma explicação do porquê os juros estarem tão altos. E estão mesmo altos. É uma febre na economia. Senhores, está acontecendo um resultado. É certo que, por exemplo, essa paralisação de algumas indústrias, como automobilísticas, isso aí é decorrência de juros altos. Não se pode comprar a longo prazo com juros tão altos assim. Mas a inflação está caindo, até preço de carro. Quer dizer, Roberto Campos Neto ainda pode provar que tem razão com essa política monetária. Mota. Escolha um alvo, se fixe nele, ataque sem parar. Esse é um dos conselhos que Saul Alinsky, o ideólogo da esquerda americana, dá no seu livro Regras para Radicais, Conselho para os Ativistas de Esquerda. É exatamente o que o PT está fazendo com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, um dos melhores profissionais do mundo. O Banco Central é justamente a única parte do governo que demonstra competência. O PT já decidiu que quer acabar com essa ilha de sanidade. Eles vão fazer isso ou forçando a saída de Campos Neto ou posteriormente jogando sobre o Banco Central a culpa do desastre econômico, o desastre que o PT constrói noite e dia. Dantas. A Gleisi está aí de birra, né? Renovando seus ataques, as suas agressões ao Roberto Campos, ao Banco Central. É bom lembrar que o Banco Central tem milhares de servidores e a política monetária ela é definida com bases técnicas e por meio de um colegiado formado por gente muito capaz, gente que a Gleisi nunca será capaz de chegar ao nível. Olha, o Copom mandou vários recados. A ata que foi disponibilizada hoje, ela traz recados que colocam o governo, sim, sob pressão, aumenta a pressão sobre o governo. Por isso a histeria de Gleisi Hoffmann e de outros que começarão nos próximos dias a cobrar a queda de juros a partir do momento que o governo, que o Haddad apresentar a nova regra fiscal. Ele disse que amanhã haverá uma reunião em que essa regra será definida. Só que a regra fiscal e sua divulgação, a gente já sabe que não será o suficiente para reduzir a taxa Selic de uma hora para outra. Não é automático. E o Copom disse isso na sua ata. Ele disse:
não há relação mecânica entre a convergência da inflação e a apresentação do arcabouço fiscal, uma vez que a primeira segue condicional à reação das expectativas de inflação, às projeções da dívida pública e aos preços dos ativos. Essa regra fiscal precisará ser analisada pelo Congresso. Muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte.